essa noite. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Nós saímos de casa não para outra coisa senão para ouvirmos a Tua voz. Queremos Te ouvir, queremos ser alimentados, porque sabemos que a Tua palavra é alimento para a nossa vida. E nós estamos, Senhor, aqui mais uma vez nessa expectativa, já que falamos de expectativa nessa noite, daquilo que o Senhor quer falar e fazer na nossa vida. Eu peço, Deus, que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de reencontro, de realinhamento à Tua vontade, uma noite onde possamos sair daqui certos de que nos encontramos de novo contigo, e que esse encontro, como em todos os encontros de homens e mulheres de Deus com o Senhor,
ele foi transformador para a nossa vida, Senhor. Fala conosco, nós rogamos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Queridos, bom, esse texto que nós lemos aqui é um texto pós-queda, ou texto que relata a queda, um momento histórico onde o homem decidiu se afastar de Deus. É interessante porque, naturalmente falando, historicamente falando, essa ação começou no Éden, mas vem se perpetuando, se estendendo ao longo da história. O ser humano é alguém que foge de Deus. O ser humano é alguém que, por natureza, por mais que ele precise de Deus, em alguns momentos ele até busque a Deus diante de um momento de necessidade. O ser humano é alguém que, por N razões, ele foge de Deus. Isso começou lá no Éden, lá atrás, quando Adão e Eva decidiram trilhar carreira solo, como casal, digamos assim. E isso vem acontecendo até os nossos dias. O problema é que, com a queda, com o pecado original, como a gente costuma dizer, com esse incidente inicial que foi de encontro àquilo que Deus havia proposto para a sua criação, para a sua humanidade, com a queda, muitas consequências vieram junto com ela. Então, esse texto que nós lemos, ele é interessante dentre tantos aspectos, dentre tantos outros aspectos, porque esse texto fala justamente das consequências desse afastamento de Deus, das consequências dessa atitude humana de virar as costas para Deus e de tentar viver a vida por conta própria, achando-se senhor da sua própria existência, achando-se capaz de fazer frente a todos os desafios, achando-se forte o suficiente para poder determinar o rumo da sua vida. Isso é interessante porque toda vez, olha, quem fala aqui é alguém que ao longo da vida, desses 43 anos, várias vezes tentou viver carreira solo, várias vezes tentou andar sozinho, várias vezes achou que se bastava, que conseguia, que podia. Alguém que está aqui hoje, mas que já tomou muita cacetada na cabeça, muita pancada na cabeça, por conta dessa atitude de tentar viver carreira solo. E uma das consequências desse pecado original, como eu já lhes disse, que se perpetua até os nossos dias, uma das consequências desse afastar-se de Deus, é justamente um peso que nós temos que carregar todos os dias. E a esse peso eu dou o nome de expectativas. Quando a gente sai do Éden, lá em Adão, para viver a carreira solo, uma série de expectativas foram colocadas sobre a humanidade. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui nessa noite, por exemplo, falando dessas expectativas de ontem e de hoje, por exemplo, o texto vai nos informar que havia uma expectativa, passou a haver uma expectativa sobre a terra, no momento em que Deus traz como consequência uma maldição sobre a criação inferior, uma maldição sobre a criação, uma maldição sobre a terra. Inevitavelmente surge a partir disso uma expectativa. Eu fico imaginando Adão, depois dessa ordem de Deus, ou melhor, depois dessa condenação de Deus, dessa fala de Deus, no coração do Adão e da Eva, o Adão perguntando: caramba, como é que vai ser isso? O que é espinho? O que é isso que Deus está falando? Até aqui estava tudo tão bonito, tudo tão organizado, os frutos nascendo no seu momento certo, deliciosos, maravilhosos. O que vinha a ser esse espinho que Deus está falando? Será que vai acontecer com a criação? E aí, olha para os nossos dias, as expectativas e ao longo da história que vieram surgindo, como por exemplo as catástrofes naturais, como por exemplo as próprias mudanças climáticas, que acabam surtindo um efeito também sobre a expectativa da colheita. Eu vi esses dias um agricultor
a gente estava falando, não me lembro o que era na TV, falando sobre pragas. Acho que a gente estava vendo juntos, né? Dizendo que umas pragas que foram trazidas, né? Que vieram de lagartas, né? Simples lagartinhas, né? Assim, pequenininhas, né? Aparentemente bonitinhas, cheias de cores. O estrago que esses pequenos animais, bichinhos, fazem na lavoura. E eu fico imaginando o agricultor que plantou, que semeou, que suou e que está na expectativa da sua colheita. De repente aquele bichinho desse tamanho começa a comer lá pelo pé e não sobra praticamente nada para ele colher. Então há uma expectativa sobre a terra. Nós sabemos, né, que existem as placas tectônicas, né, que se movem frequentemente, produzindo terremotos que devastam, né, países, né, áreas inteiras. E assim eu fico imaginando sobre a vida das pessoas que habitam, que moram sobre alguma dessas fendas, que tem o potencial, a chance de se mover, e em se movendo causar a morte de milhares e milhares de pessoas. Olha a expectativa. Nada disso era para acontecer na proposta inicial de Deus. Mas eu não quero falar sobre a terra hoje, não quero falar da expectativa que pesa sobre ela, mas eu quero falar das expectativas sobre o homem e as expectativas sobre a mulher. É interessante também, porque no texto que nós lemos, quando Deus traz as suas condenações, ou melhor, o seu veredito, né, de condenação sobre a humanidade, Deus tem condenação para a serpente, Deus tem condenação para o homem, e Deus tem condenação para a mulher. E Deus vai começar a dizer: olha, os homens vão sofrer. Até então o trabalho era mais tranquilo, mas a partir de agora, você, homem, vai comer a partir do suor do seu rosto. Você vai sofrer para comer. Para que você fique com a sua barriguinha cheia, você vai ter que ralar. Eu fico imaginando, porque todos nós trabalhamos, né? Quando eu olho para esse texto, para mim Deus não estava falando do cansaço do trabalho. Para mim Deus estava falando já de assédio moral. Para mim Deus estava falando já de perseguição. Para mim Deus já estava falando das lutas que nós vivemos no ambiente de trabalho. Porque o problema não está no trabalho. Nós crescemos, nós estudamos, nós nos preparamos, nós criamos uma expectativa sobre a profissão que nós vamos ter, e nós sonhamos que essa profissão vai trazer um nível de realização para a nossa vida. O problema não está no trabalho. O problema está em alguns elementos, alguns espinhos, algumas coisas que acontecem no ambiente de trabalho, que produzem muitas vezes em nós tamanha frustração e muitas vezes vontade de sair correndo e não voltar mais. Eu sei como é que isso funciona. Então, para o homem Deus disse: você vai ralar, você vai suar e você vai se alimentar do suor do seu rosto. Mas também tinha condenação para a mulher. E com relação à mulher, Deus falou para ela assim: olha, você vai dar à luz a partir da queda, desse momento, você vai ter dor para você dar à luz. A Lu não está aqui não, né? A gente estava vendo um vídeo. A Lu, como enfermeira, botou um vídeo esses dias de um parto humanizado, né? Um marido fazendo, quase morri, né? Vendo aquele vídeo, né? Porque o cara botou tudo assim, botou a mulher, né? Tendo filho, uma criança saindo, coisa de doido, quase que eu morri. Falei, não vou ver esse negócio não. Júlio e Maria, assistam aqui, sentem aqui, aprendam desde já como é que é. E as duas firmes, assistiram lá, né? Como é que era o parto. Elas nunca tinham visto um parto na vida, né? E viram um parto humanizado, mas enfim, e aí a mulher, né, sentindo dores, as contrações, sofrendo para tentar fazer com que a criança saísse, mas saiu. Ela sofreu, mas saiu. Então, há muitas expectativas no que diz respeito tanto ao homem quanto à mulher. Eu queria que nós começássemos falando sobre eles. Peraí, sobre nós, né? Que negócio é sobre eles, né? Pega mal, sobre nós homens, né? Eu falei sobre eles aqui, sobre nós homens. Há expectativas sobre todo homem, sobre todo menino, sobre toda criança. Isso é uma coisa impressionante. Para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui, primeiro, quando criança, todo mundo vai dizer, algumas pessoas vão dizer, melhor dizendo, que menino não chora e menino tem que jogar futebol. Já viu isso? Né? Para de chorar, menino. Homem não chora. Imagina.
O choro, que é uma expressão de sentimento, pode ser de dor, pode ser de alegria. Você crescer ouvindo que o homem não chora. O que eu faço com as minhas emoções então? O que eu faço com esse vulcão que muitas vezes existe dentro de mim? Não posso chorar? Então a primeira expectativa é com relação ao choro, com relação ao futebol. Menino tem que jogar futebol. O garoto nasce, às vezes, primeiro presente qual é? A bola. Tem que ser um Neymar, tem que ser um craque, tem que ser bom. Expectativas são lançadas desde cedo. Mais ainda, na adolescência, ele vai crescendo um pouquinho, tem que ser o cara descolado, aquele que pega todas as menininhas, que é bom em algum esporte, que bate nos garotos, né, que é líder no ambiente de escola. Desde pequenos, os meninos já crescem com essa expectativa sobre eles. Cara, você tem que fazer diferença. Você tem que ser o descolado, né? Não pode chegar em casa chorando porque apanhou, tem que bater. Você tem que ser bom em algum esporte. Se não der para futebol, vai andar de skate, vai surfar, vai fazer alguma coisa, porque você tem que ser bom. E as expectativas, elas só aumentam, porque o cara vai crescendo. Entrando na fase adulta, tem que ter carro. Me lembro, né, assim, a frustração que eu tinha. Eu vim ter carro já mais velho. Meu pai não tinha condição meu pai não tinha carro quando era, não, já tinha já um carrinho, mas assim, eu não tinha condições, meu pai não tinha condições, e nem era doido, né, de botar o carro na minha mão com 18 anos, e eu me lembro que eu ficava naquela situação, né, tímido, que eu sou tímido, eu era muito mais tímido, né, e assim, mas assim, gostava de uma menina, mas eu não tenho carro para levar para sair. Imagina, pegar o busão, vamos ao cinema? Vamos, de busão. Pegar, né, não rola, né, tem que ter um carro para, tá rindo, cara? Tem que ter um carro para levar a menina, né, para o cinema, para passear, para tomar o sorvete. E aí, a expectativa de que homem é aquele que tem um carro. Tem o Badu, que citava isso há um tempo atrás numa pregada, muitos anos atrás, né, e eu nunca mais esqueci, quando ele lembrava de um comercial daquele carro Monza, né, não sei quem aqui lembra do Monza, e apareceu o carro Monza, e aí o slogan, a frase é a seguinte, né, Monza, o carro do homem de verdade. Ou seja, se você não tem um Monza, bicho, nem homem você é, cara. Se você não tem um Monza, cara, você não é nada. Aí trazendo para os nossos dias, se você não tem um carrão, se você não tem um carro para levar a menina para tomar um sorvete, para ir para o cinema, meu irmão, desiste, porque ela vai escolher alguém que tem carro. Não tem jeito, você vai perder. E aí o que acontece? As expectativas vão aumentando. Aí na fase adulta, né, o cara tem que ser bom, tem que ter uma excelente performance sexual. Há uma cobrança com relação a isso. Os amigos cobram, as mulheres cobram muitas vezes isso do cara também. Tem que ser bom em tudo que faz. Avançando mais, quando ele chega aos 30 anos, ele já tem que ter um bom emprego, ter comprado o seu apartamento, poder trocar de carro a hora que ele quiser. É a expectativa que reside sobre os homens. Imagina, o sujeito chega aos 30 anos, né, 40 anos, você não tem um apartamento, você não pode trocar de carro, você não é bem sucedido. Há um peso, há uma expectativa. Imagina, tudo isso sobre as tuas costas. Imagina, porque tem um detalhe, né, não são só os de fora que cobram, os de dentro também cobram. Cara, tá dentro de casa até agora, 28 anos, não casou, não tem um bom emprego. Vem cá, quando é que tu vai sair de casa, meu irmão? Quando é que você vai ser alguém nessa vida? A expectativa é de fora, mas também a expectativa tem a ver com os de dentro. Agora, é interessante porque os versos 17 e 18 vão dizer assim: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento. Deixa eu voltar aqui no texto, né? Deixa eu achar aqui o texto que eu botei aqui, né? Bom, com sofrimento, você se alimentará, né? Dela todos os dias da sua vida, e ela trará espinhos e ervas daninhas, versos 17 e 18. Quando eu olhei para esse verso, quando Deus fala para Adão que você vai se alimentar da terra, e que a terra vai produzir ervas daninhas e espinhos, a impressão que eu tenho, falando de expectativas sobre nós homens, é que muitas vezes a impressão que fica, o que sobra, é que tudo que a gente fez na vida, tudo que a gente produziu na vida, não passou de ervas daninhas e espinhos. Porque pensa só,
a expectativa que reside sobre nós, estou falando do universo masculino, de você ser bem-sucedido, de você ter sucesso, de você ser alguém até os 30, até no máximo os 40 anos, isso gera um peso sobre a tua vida, gera uma pressão sobre você, o relógio está correndo, o tempo está passando, só que nem sempre a gente consegue corresponder a essas expectativas, e às vezes os frutos que nós gostaríamos de dar, nós não conseguimos produzir. E a impressão que dá na nossa vida, dentro desse universo masculino, que eu estou dentro do universo masculino ainda, é que do pouco que você produziu, e que não foi capaz de satisfazer as expectativas dos de fora e dos de dentro, isso não passou de espinhos e ervas daninhas da nossa existência. Para que serve? Aí você faz uma faculdade, mas você não consegue trabalhar com aquilo que você um dia sonhou e que você estudou. Aí você para e pergunta: para que eu fiz essa faculdade? Para que eu fiz isso? Não serve para nada. Espinho e erva daninha. Agora, vocês estão achando que a expectativa reside apenas sobre o universo masculino? A expectativa também sobre vocês, mulheres. Vamos a elas. Primeiro, do corpo perfeito, né? E aí a turma começa a vibrar, começa a tremer, né? Há uma expectativa de que a mulher, ela tem que crescer, ela cresce, ela tem que viver na academia, ela tem que ter um corpo perfeito, ela depois de 5 filhos vai ter que continuar com o mesmo corpo. A Bia está desesperada ali, né, Bia? Mas é o que acontece, há uma expectativa no que diz respeito a isso, há uma expectativa da sociedade, das pessoas em geral. A mulher precisa manter o seu corpo perfeito, mais ainda, consequentemente, deve estar sempre bonita, tem que ser prendada, saber cozinhar, né? Vocês acham que isso aqui é coisa do passado? Não é. Ainda hoje reside essa expectativa sobre a vida de muitas mulheres. Se você não souber fazer alguma coisa, se você não for boa nas questões do lar, eu conheço um homem que acha que a mulher tem que estar enfurnada dentro de casa o tempo todo, servindo a ele e a família. Há uma expectativa no que diz respeito a ela ser prendada. Ela tem que conseguir um bom casamento, chamado o bom partido, né? Fulana arrumou um partidaço. Oi? O milho. O milionário, né? O cara tem carro, o cara tem um bom emprego, o cara está ali bem de vida, né? Aí tem que ter um bom partido. Pô, casou com um bem rapado, cara. Tanto homem aí, você vai casar com um duro. Poxa, brincadeira, não pode. A expectativa que existe sobre as mulheres e a expectativa de ter filhos. Quantas mulheres eu já me encontrei com pessoas assim, já pude aconselhar pessoas assim, que tiveram dificuldades de engravidar por conta da expectativa que já residia sobre ela no que diz respeito à maternidade. Pressão. Vem cá, e é engraçado, né? Porque fazendo aqui a minha culpa, quantas vezes na igreja a gente brinca com isso, né? Eu, pastor, brinco com isso. E aí? E o filho? Vai vir quando? Ficar casado há tanto tempo. Expectativa. Expectativa que gera pressão. Expectativa que gera peso. Expectativa que gera cobrança. Porque em última análise, por expectativa, nós podemos chamar isso aqui de cobrança. As pessoas são cobradas o tempo todo a preencher, a ocupar um papel que muitas vezes elas não querem ocupar, mas a sociedade diz que ela tem que ocupar, a ter uma performance que ela não quer ter, mas a sociedade diz que ela tem que ter. As pessoas são obrigadas muitas vezes a fazer coisas que a alma delas não pede para que elas façam. Olha, impressionante como que nós pais criamos expectativas sobre os nossos filhos o tempo todo. Achamos que os nossos filhos têm que ser como nós. Se você é um médico bem-sucedido, você acha que o seu filho tem que ser um médico bem-sucedido como você. Se você é um professor bem-sucedido, né, acha que o seu filho tem que ser um professor bem-sucedido como você. Vai, depois vai ficar atrás do Sérgio Cabral e do Eduardo Paz, daí, né? É verdade. A gente joga um nível de pressão, de cobrança sobre os nossos filhos, muitas vezes, que eles não aguentam. Sabia que existe uma pressão imensa sobre filhos de pastores? Por que vocês acham? Eu conheço 2 casos de filhos de pastores que frequentam igrejas que não dos seus pais. Por quê? Porque não gostam da pregação do pai, porque não gostam do estilo do pai, não.
porque não aguentam o tempo todo as pessoas olhando para eles, achando que eles têm que ser perfeitos. Pô, é filho de pastor? Moleque, tu for palavrão, moleque, tu é filho de pastor. Poxa, meu irmão, cara, você fica olhando para a menina, deu uma beijoca na menina, meu irmão, você é filho de pastor. Há uma pressão. E olha, quantos, e aí eu posso aumentar o número, que eu já conheço também, que foram para o álcool, foram para as drogas, filhos de pastores, porque não aguentaram a pressão de dentro de casa e de fora de casa. E aí, queridos, é interessante isso, porque a expectativa, ela reside sobre todos. Olha só que coisa interessante, falando das mulheres, o que o texto vai dizer ali em Gênesis 3, Adão, verso 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Gente, eu não sei se você consegue perceber a força desse texto, desse versículo. Adão deu o nome a sua mulher de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eu fico imaginando o peso que foi lançado sobre Eva nesse momento. Eva, você está aqui, você, teu marido é Adão, agora por conta de tudo que aconteceu, saiba que você vai ser a mãe de todos os seres viventes, de todos os homens na face da terra, de todas as mulheres na face da terra. Você vai gerar, a partir de você, a existência vai acontecer, a partir de você, a humanidade vai existir. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que desde o Éden, o que tem acontecido é que a humanidade como um todo, ela é massacrada, ela é pressionada por essa palavra chamada expectativa. Expectativa é uma coisa que é boa por um lado, tem o seu aspecto positivo por um lado, porque como eu estava na faculdade, no primeiro dia de aula, não sei se eu falei isso para vocês aqui, e a pergunta que surgiu é: o que você espera do curso? Surgiu a pergunta da professora lá para os alunos, e cada um tinha que dizer o que esperava. Uma menina de 18 anos virou e falou assim: eu não espero nada, porque eu decidi na minha vida não criar mais expectativa sobre coisa alguma diante das decepções que eu já tive. Todo mundo foi assim, né? Uma menina de 18 anos, que por conta, segundo ela, das decepções, das frustrações que ela teve, ela decidiu não ter mais expectativa alguma sobre coisa alguma. Então, a expectativa por um lado é bom, faz com que a gente se mova, faz com que a gente saia do lugar, como o Hélio falava sobre o medo, de certa forma aqui hoje de manhã. A expectativa tira a gente do lugar. O problema não está na expectativa, mas no excesso de expectativa e a obrigação que nós acabamos tendo de corresponder a todas as expectativas que são lançadas sobre nós. Eu fico imaginando, e eu acho que é um exercício bom para cada um aqui de nós fazemos aqui nessa noite, pensar nas expectativas que já foram lançadas sobre cada um de nós, e se nós tivéssemos correspondido a cada uma delas, onde que nós estaremos hoje? Porque as expectativas têm o poder de nos mover de um lado para o outro, a depender de como você encara as expectativas que são lançadas sobre a tua vida. Isso tem o poder de levar você para um lado para o outro, tem o poder de determinar a sua vida, tem o poder de fazer com que você tome decisões, de que você assuma uma persona, que você assuma um jeito de ser, um tipo de ser, uma maneira de ser, e que muitas vezes vai te violentar. Agora, talvez uma pergunta possa nos ajudar a tirar esse peso das expectativas sobre nós essa noite. E eu quero pedir a permissão de vocês. Comecei no texto de Gênesis propositadamente, eu quero sair de Gênesis agora, quero visitar alguns outros textos com você, para poder responder a seguinte questão. Na contramão disso, ou seja, dessas expectativas que são lançadas sobre nós todos os dias, o tempo todo, na contramão disso, o que caracteriza um homem e uma mulher de Deus? Porque pensa comigo, a pergunta talvez por trás seria: se eu correspondo a cada uma dessas expectativas, corresponder a cada uma delas, vai fazer de mim um homem ou uma mulher de Deus? Vai fazer de mim alguém
que de verdade pode ser caracterizado ou visto como uma pessoa, um homem e uma mulher pertencentes ao reino de Deus, que vivem os propósitos de Deus, que andam no caminho de Deus. Então a pergunta que a gente precisa fazer é aqui: o que pode realmente caracterizar um homem ou uma mulher de Deus? Lembrando que a resposta a essa pergunta, talvez nessa noite nos ajude a entender que nós não temos que corresponder a todas as expectativas que são lançadas sobre cada um de nós, sob pena de, se assim agirmos, ou seja, de nós correspondermos a cada uma delas, nós estarmos cumprindo, vivendo as expectativas do mundo, da sociedade, das pessoas, e não vivendo a vida que Deus quer que a gente viva. E aí eu queria tentar começar a responder essa pergunta para vocês. Primeira coisa que eu percebo, que eu entendo, que tem o poder de nos caracterizar como homens e mulheres de Deus, que cumprem as expectativas de Deus sobre nós, é que nós precisamos cada vez mais sermos humanos, cidadãos, conectados com as causas do nosso tempo. Eu vou explicar. A impressão que eu tenho é que muitos de nós, depois que nós nos tornamos evangélicos, sabe que eu posso usar essa expressão, nós acabamos nos desconectando dessa vida. Nós acabamos deixando de viver aquilo que Deus determinou para a nossa vida aqui nesse mundo. Uma expressão que eu gosto muito, já citei aqui algumas vezes, que eu já ouvi, que não é minha, que alguém já disse, é o seguinte: eu vivo a vida com os pés fincados na história, mas olhando para a eternidade. Ou seja, os meus olhos estão lá na frente, os meus olhos estão na eternidade, mas os meus pés estão fincados na história. E a pergunta é: como que isso pode acontecer? Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 18 a 21, apenas um exemplo. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês sabem do cenário aqui, vocês sabem que Jesus estava sendo colocado à prova, né? O tempo todo Jesus ele era questionado, arguído, tentavam pregar uma peça, uma pegadinha para Jesus, para tentar derrubá-lo, e perguntam para Jesus: vem cá, o que você acha? Porque tem um detalhe: se eles falam que Jesus dissesse que eles não tinham que pagar imposto, certo? Alguém ia se levantar dizendo que ele estava se rebelando contra o império. Mas se ele fala que eles tinham que pagar, aqueles mesmos que o julgariam se ele falasse daquela forma, da outra forma, essas mesmas pessoas se levantarem e dizer assim: olha, está vendo só? Ele está dizendo para a gente pagar imposto, então ele faz parte do império, ele é tão opressor quanto César. Ele não tinha saída à luz humana aqui, na ótica humana. Mas Jesus vai dizer o seguinte: deem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é de César. O que Jesus está ensinando? Olha, o que é de Deus é inegociável, entrega para Ele. Entrega a sua vida, entrega o seu tempo, entrega as suas finanças, entrega o teu cuidado, tudo nas mãos de Deus. Mas não se esqueça que você é um cidadão, não se esqueça que você tem compromissos, não esqueça que você tem responsabilidades. Não se desconecte da história, em última análise, é o que Jesus estava dizendo. Olha, eu digo isso, talvez essa não seja a nossa realidade aqui, mas tem muita gente, e não é pouca, tem muita gente que, em nome de uma espiritualidade, de uma santidade, porque é cidadão do reino do céu, porque um dia vai morar no céu com Jesus, abdicou das suas responsabilidades sociais no aqui e agora. Queridos, cadê a igreja nos últimos acontecimentos sociais desse país? Onde é que a igreja estava? Cadê a igreja lutando pelos direitos sociais de todos? Não estou dizendo de marcha contra gay, não estou dizendo aqui você se posicionar contra a chamada lei da homofobia. Sabe por quê? Porque a igreja tem esse negócio: mexeu com ela, proibiu de pregar, a gente se levanta para defender a igreja. Eu não estou falando disso. O evangelho não precisa de advogado,
A igreja não precisa de advogado. O que eu estou falando é a igreja engajada nas causas sociais. O que eu estou falando são os milhares ou milhões de reais que são arrecadados dominicalmente nesse país e vão para os cofres da igreja, para as contas das igrejas, sendo distribuídos para que haja uma melhor distribuição de renda nesse país e pessoas passem menos fome do que passam hoje. O que eu estou dizendo, sou eu e você como cidadão, não permitir que as pessoas que estão do nosso lado morram de fome e sofram. Ah, mas eu não tenho como mudar o mundo. Você pode não mudar o mundo, mas você pode mudar a realidade da pessoa que está imediatamente ali do seu lado e fazer diferença na vida dela. A igreja precisa se engajar, a igreja precisa se envolver, e quando eu falo igreja, sou eu e você. Mais ainda, Filipenses 2,8, eu gosto muito desse texto, porque fala da realidade de Jesus. Filipenses 2,8 vai dizer assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Esse é um dos textos mais belos das Escrituras Sagradas, que fala da encarnação de Jesus. Jesus, ele vai se esvaziar, ele vai assumir a forma humana, por uma razão muito simples. Deus, Ele tem prazer em estar entre aqueles que Ele criou. Eu conheço gente que tem raiva de gente. Não sei se você conhece gente assim, olha, ser humano, aquilo que eu sempre digo aqui daquele plástico de automóvel, né? Que as pessoas falam, quanto mais eu conheço ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros, né? Isso é uma bobagem. Isso é você dizer que você está desistindo de você mesmo, que você é ser humano. Isso reflete a incapacidade que a gente tem de olhar para dentro, de julgar o outro, mas não se auto-julgar ou não julgar a si mesmo. Agora, o que Jesus fazia e o prazer que Jesus tinha era de estar entre as pessoas. Jesus, ele conviveu com prostituta, ele conviveu com leproso, Jesus conviveu com a corja da sociedade. Jesus se envolvia com as pessoas de tal forma, a encarnação de Jesus foi tão ampla, que não se resumiu apenas ao fato de ele se tornar homem. Ele participa da realidade das pessoas, ele come, ele vai estar com elas, ele toca nas pessoas, ele se envolve com a realidade delas. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo da gente entender que Deus nos colocou aqui não para viver um estilo de vida ensimesmado, isolado, voltado para dentro o tempo todo. E olha, a gente fala tanto sobre isso, né? Deus nos colocou aqui também para que nós fôssemos na direção do outro, que esse movimento chamado alteridade, que é abertura para o outro, pudesse funcionar um pouco mais na nossa vida. Talvez algumas palavras que tenham a ver com o que eu estou dizendo aqui, eu não sei se vai aparecer lá em cima, tá? Ficou muito pequenininho. Essas palavras são honestidade, ética, profissionalismo, civismo, integração. São palavras que têm que estar presentes no vocabulário do povo de Deus. Mas eu sou alguém que ora o tempo todo, eu vivo no meu quarto em oração, eu vivo no meu quarto fugindo do pecado. Isso, de certa forma, norteou um movimento monástico na Idade Média. Por que os mosteiros foram criados? Porque tinha gente que não queria saber de gente, só queria saber de Deus. Como assim, pastor? Querer saber de Deus não é mais importante e melhor do que querer saber de gente? Sim, não. Sim, porque Deus deve ser realmente a nossa maior busca, o fim maior da nossa existência. Mas Jesus também disse que aquele que não ama o próximo, a quem vê, não tem como amar Deus quem não vê. E aí, na Idade Média, os mosteiros, ou melhor, muito antes disso, né? Os mosteiros foram criados por quê? Porque tinha gente que queria se isolar para viver só para Deus. Mas o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é: busque Ele acima de tudo, mas leve alguém contigo. Busque a Deus sobre todas as coisas, mas não esteja sozinho. Conecte-se. E que não seja uma conexão virtual, mas que seja uma conexão real. Vamos avançar. Sabe uma outra coisa que eu percebo? É que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que responde às expectativas de Deus e não do mundo, é alguém que sabe fazer escolhas.
alguém que sabe escolher. Olha só que coisa interessante. Olha só, leia comigo Lucas capítulo 6, versos de 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte... Oi? Desculpa. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Preste atenção. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus tinha uma escolha muito séria para fazer, uma decisão muito séria para tomar. Ele tinha que escolher aqueles que seriam os seus seguidores e dariam continuidade à obra que ele apenas começaria a fazer. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que cumpre as expectativas não do mundo, mas de Deus, é alguém que não abdica, que não abre mão do conselho de Deus na sua vida, sobretudo na hora de tomar as suas decisões. Você tem decisão séria para tomar na sua vida? 2 dicas para você. Ore a Deus. Você está com dúvida no coração? Aquele velho ditado, aquele velho conselho: na dúvida não ultrapasse. Porque se você tiver dúvida para ultrapassar, você vem carro do outro lado, se você for, pode ser que você dê de cara com uma carreta, com um ônibus, e você se ferre e se arrebente. Na dúvida, não ultrapasse. Ore a Deus, clame a Deus, peça a Deus clareza para a decisão que você tem que tomar. Mas em segundo lugar, se cerque de pessoas de Deus, de conselheiros. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Queridos, a melhor coisa que a gente pode ter nessa vida, uma das melhores coisas, são pessoas que nos amam, que querem o nosso bem e que estão à nossa disposição para nos ajudar num processo de discernimento. Não se isole, mais uma vez, não se isole. Há um tempo atrás, não sei se vou me lembrar da história como deveria ser contada, mas teve um submarino russo, se não me falha a memória, que estava fazendo manobras meio que secretas num lugar muito escondido, muito isolado, e esse submarino sofreu um acidente, e todas aquelas pessoas que estavam lá naquele submarino morreram. Não sei se vocês lembram dessa história. Há muitos anos, deve ter uns 10 anos isso. E depois, com as investigações e tudo, uma das razões que um dos diagnósticos, digamos assim, dados com relação à morte daquelas pessoas, é que se aquele submarino tivesse feito as manobras no lugar mais próximo, possivelmente aquelas pessoas poderiam ter sido resgatadas em tempo. Qual é a lógica disso aqui? Algumas manobras na vida da gente não podem ser feitas isoladamente. Algumas manobras na vida da gente que são mais radicais, que são mais abruptas, alguns movimentos que são mais sérios, para que nós os façamos, nós precisamos estar cercados de gente que possa nos ajudar nesse processo. Cuidado, e cuidado com a arrogância, de que está todo mundo apontando uma direção para você, você vai na outra. Já viu isso? Às vezes está todo mundo falando para a gente: cara, vai por aqui. Aí você ouve todo mundo e fala: olha, gente, mas eu vou por aqui. Aí você segue outro caminho. Arrogância, orgulho, prepotência. Isso pode levar a gente a um caos. Terceiro lugar, terceira característica de um homem ou de uma mulher de Deus que atende as expectativas não da sociedade, do mundo, mas de Deus, é uma pessoa que vive aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama de contentamento. Olha que coisa bonita na própria vida de Jesus. Versos 3 e 4 de Mateus. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Jesus está dizendo para os seus ouvintes e para mim e para você hoje.
pegando esse texto aqui, nós desejamos muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas, é bem verdade. Nós temos muitos desejos, é bem verdade. Mas o que Jesus está dizendo? Escolham o caminho da simplicidade, escolham o caminho do básico, escolham o caminho que vai dar para vocês uma tranquilidade maior na vida. Interessante isso, porque a gente acha que dinheiro traz felicidade. Quem já ouviu essa frase, né? Dinheiro traz felicidade, certo? Aí alguém fala assim, não, dinheiro nos traz, ele manda buscar, né? Assim, o dinheiro ele dá o jeito para conseguir todas as coisas. Olha só que pesquisa interessante, que eu me encontrei com ela esses dias. Segundo uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, com o nome aqui de uma academia complicada que eu não vou tentar pronunciar, o bem-estar emocional das pessoas, ou seja, a felicidade, é proporcional à sua renda. Pastor, até aí que você está sendo contraditório, porque você acabou de dizer que felicidade, né, dinheiro não traz felicidade, a gente acha isso, mas você está trazendo uma pesquisa que diz que a felicidade das pessoas é proporcional à sua renda. Que negócio é esse? Vou continuar a pesquisa. Ela é proporcional à sua renda, até, está em dólares isso aqui, até o patamar de 75 mil dólares anuais. Qual é a lógica? Dinheiro traz felicidade até um patamar. Nesse caso americano, na realidade americana, 75 mil dólares. Trazendo para a realidade brasileira, nossa, aqui tupiniquim, o dinheiro traz felicidade até um patamar de 6 mil reais mensais. Sabe o que isso significa? Vou continuar lendo aqui a pesquisa. Ou pouco mais de 6 mil reais mensais. Inicialmente, você poderia interpretar que o dinheiro compra a felicidade e que ela tem um preço. No entanto, a mesma pesquisa afirma que a felicidade aumentava conforme a renda crescia, mas o efeito parava aos 75 mil dólares anuais. Ou seja, uma vez atendidas as necessidades básicas da família, o aumento de renda não conseguia ser traduzido em maior felicidade. Sabe o que essa pesquisa nos informa, nos ajuda aqui a entender nessa noite? O dinheiro, ele traz felicidade sim. Em que sentido? No sentido de você ter uma vida tranquila, organizada e arrumada. E nós não precisamos de muito para que isso aconteça. O que você precisa é morar com segurança, ter uma boa educação para os seus filhos, na nossa realidade de uma saúde quebrada, ter um bom sistema quebrado, ter um bom plano de saúde para poder, no momento do sufoco, você ter para onde correr. Você, quem sabe, né, ter um momento de lazer com o seu. Dentro dessa pesquisa, na realidade brasileira, com 6 mil reais, é possível você ter uma vida tranquila, porque as questões ou as coisas que são essenciais para o seu bem-estar, você consegue viver com 6 mil reais. Queridos, se essa pesquisa é verdade, como eu acredito que seja, se ela realmente pode traduzir a realidade nossa, por que então que a gente às vezes fica tão desesperado, tentando ter muito mais do que aquilo que a gente pode ter para ser feliz? Jesus nos ensina de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo chega para Jesus para tentá-lo e traz o pão para ele, Jesus dá um tapa, como a gente diz, aquele ditado, tapa com luva de pelica na cara do diabo, né? Ele ter pisado, mas ele deu um tapa com luva de pelica. E o diabo estava tentando Jesus naquilo que era essencial para a sua vida, que era básico para a sua vida, que era o pão. Mas Jesus, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, trazendo para a nossa realidade. Nós queremos muito mais do que pão. Se fosse só o pão, a gente estava até bem nesse negócio. O problema é a falta de contentamento que nós temos, que faz com que nós queiramos sempre muito para além do pão. E aí, a gente cai na esparrela do diabo, que vai dizer para a gente o tempo todo que a gente tem que ter para ser. Tenha dinheiro que você vai ser feliz.
Tenha um carro que você vai ser respeitado. Tenha um bom emprego, uma boa profissão, filhos lindos, educados, mulher linda, educada, bonita, que você vai ser feliz. Queridos, tudo isso é esparrela do diabo. O princípio bíblico qual é? Contentamento. Sirva a Deus, ame a Deus, confie em Deus e busque aquilo que é básico para a tua vida. Você não precisa nada para além disso. Vamos avançar um pouquinho? Uma outra coisa que eu percebo que caracteriza um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que está conectado com o reino do nosso Senhor e que não vive oprimido pelas expectativas da sociedade, do mundo moderno, é que essa pessoa é alguém que desenvolve um relacionamento íntimo com Deus e que conduz a sua família nesse caminho. Olha, nós somos pais, né? A maioria aqui é pai, é mãe. A coisa mais tremenda, mais preciosa, mais maravilhosa que você pode deixar para o seu filho é o quê? Não é educação lá de fora, como a gente costuma dizer. Você está dizendo que isso não é importante? Não, é importante. Mas não adianta nada o seu filho se tornar um acadêmico brilhante, um profissional brilhante, mas ele não ter os valores do reino arraigados no coração dele. Crescer e não querer saber de Deus. A coisa mais importante que você pode fazer é educar os teus filhos na presença de Jesus. Crescer na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, amando a Deus. É a lógica de Jesus, né? E que Jesus nos ensina: busque o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Nosso problema? A gente inverte a lógica. A gente busca todas as coisas para que a presença de Deus seja acrescentada em nós. Queridos, em nome de Jesus, é interessante porque no texto de Mateus ainda, no capítulo 14, verso 23, diz assim: tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ainda em Lucas capítulo 9, verso 28, vai dizer assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Pais, mães, nós que estamos aqui, nós precisamos resgatar algo que foi perdido ao longo da história, que é o fato de nós sentarmos com os nossos filhos periodicamente, quem sabe diariamente, e ministrarmos a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. Agora nós só vamos conseguir fazer isso se a nossa própria vida estiver cheia da presença de Deus. Você precisa ter vida com Deus, meu irmão, minha irmã. Você não pode deixar que as demandas, as expectativas façam a sua agenda. Tempo ninguém tem. Amanhã é segunda-feira, sinto muito te lembrar, e você já tem tantos desafios. Se você for esperar sobrar tempo para estar com Deus, você não vai estar. Eu tenho que te dizer isso. E quantas vezes passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa sexta, e a gente se reencontra com Deus na igreja no domingo seguinte. Não é isso que Deus quer. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, talvez eu fale isso todo domingo, mas eu não posso sair daqui de novo sem dizer para você que você tem que ter vida com Deus, que você tem que ter vida de oração, que você tem que buscar a Deus e que você tem que educar os seus filhos nesse caminho. Sob pena daquilo que Jesus disse, né? Da gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E os nossos filhos perderem a alma também, porque não tiveram essa oportunidade de serem educados nos caminhos do Senhor nosso Deus. Algumas palavras importantes que têm a ver com o que eu acabei de dizer aqui nesse ponto 4. Cumplicidade dentro de casa, diálogo, responsabilidade com a família, exemplo para os filhos e expectativa da volta de Cristo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Jesus vai voltar. Nossos filhos têm que crescer sabendo disso. E têm que crescer com a expectativa no coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque é a expectativa da volta de Jesus e do céu futuro, é bem verdade, que vai fazer com que muitas vezes
nós venhamos a ganhar mais esperança no coração para lidar com as lutas do aqui e agora. Por isso, há uma responsabilidade que pesa sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós precisamos entender isso. Uma outra coisa, isso aqui eu amo, isso aqui, trabalhar, mas depender de Deus. Irmão, trabalhe, minha irmã, trabalhe. E trabalhe não para satisfazer expectativas de quem quer que seja. Trabalhe porque o trabalho enobrece. Trabalhe porque o próprio Senhor Jesus disse, né? Como João capítulo 5, verso 16 e 17, vai dizer assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E Jesus disse para eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Jesus trabalhou até o fim. Ele é um exemplo de trabalho, de trabalhador. Então trabalhe, acorde cedo, rale, vá à luta. Agora entenda uma coisa: por mais que você faça, em última análise, não é do teu trabalho que você depende, não é do teu chefe que você depende de Deus. Você depende do Senhor. Entenda, o homem de Deus, ele trabalha com empenho, ele trabalha com honestidade, ele é correto, porque ele entende que em última análise é para Deus que ele trabalha e não para o homem. Então, mais uma vez lembrando, não brigue comigo que amanhã é segunda-feira e você vai ter que trabalhar. Sabe que amanhã de manhã, quando você sair para trabalhar, você está indo servir não ao teu chefe, que muitas vezes, como a gente diz, é um ímpio que não teme a Deus, mas você está indo servir o teu Senhor. E quando a gente tem a consciência de que é para Deus que a gente faz melhor, a gente se dedica mais, a gente vive com um senso de missão dentro do nosso trabalho, e a gente experimenta o renovar das forças de Deus na nossa vida. Quando você foca no teu chefe e reclama dele o tempo todo, eu não acredito que venha a renovação de Deus sobre a vida dessa pessoa, não acredito. Você pode orar, pedir, mas o nível de murmuração, de reclamação é tão grande quanto ao teu chefe, quanto ao sistema, que você não tem essa renovação. Mas quando você entende que é para Deus que você faz, por pior que esteja aquele trabalho naquele momento, mas que é para Deus que você faz, eu acredito que Deus vem e renova as nossas forças. Mistérios de Deus, segredos de Deus. Vamos avançar? Paulo falando: escravos, servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, foi o que eu acabei de dizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, esse homem, ele trabalha, ele trabalha para ter independência, e essa independência faz com que ele se torne uma pessoa também mais entregue, e uma pessoa que vive uma vida mais tranquila. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente, de forma que você está escondido, até de forma que os que são de fora, sejam um exemplo para os que são de fora, e vocês não dependam de ninguém. É o conselho do apóstolo Paulo com relação ao trabalho: se esforce, trabalhe, corra atrás, tenha vida independente, ou seja, não dependa de ninguém para pagar as suas contas, porque é fácil você ser um gastador, ser uma pessoa que vive descontrolado nas suas finanças, mas você tem alguém para pagar as suas contas por trás, né? Gasta, confiando na mãe que vai pagar o cartão de crédito depois. Gasta, confiando que depois você vai dar um jeito, que alguém vai pedir para alguém o dinheiro para te tirar do sufoco. Não, Paulo está dizendo, tá? Trabalhe, de forma que vocês não dependam de ninguém e sejam pessoas responsáveis. Para terminar, a última coisa que eu acredito que caracteriza um homem e uma mulher de Deus, que tem a ver com a expectativa de Deus sobre nós, não com a expectativa do mundo, tem a ver com a sensibilidade e a afetividade. Coisas muito perdidas nos nossos dias. Olha que coisa bonita o texto de Jesus ali, em João capítulo 11, 33 a 36. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se: onde o colocaram?
Perguntou ele: vem e vê. Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Lembram que Lázaro era um amigo querido de Jesus, junto com as suas irmãs Marta e Maria. E Jesus, ele tinha como refúgio a casa desses amigos. Muitas vezes, depois de um dia cansativo, das pressões do trabalho evangelístico, Jesus ia se refugiar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro morre. Jesus chega atrasado, que ele nunca se atrasa, né? Ele chega atrasado, segundo a expectativa daquelas pessoas. Chegando lá, Lázaro estava morto já há 3 dias. Jesus chora. E qual foi o testemunho daquelas pessoas? Vejam como ele o amava. Jesus era um ser afetuoso, de toque. É interessante porque muitas vezes o que a gente via em Jesus, ele era incapaz de ver uma pessoa, salvo em ocasiões específicas, uma pessoa enferma, e Jesus num ar arrogante, distante, né? Eu te curo. Não, Jesus tocava no leproso, na mulher com fluxo de sangue que ninguém queria tocar porque era considerada impura dentro da cultura e religiosidade judaica. Jesus tocava o tempo todo. Ele abraçava. Ele estava junto. Jesus, ele era afetuoso. Ele era uma pessoa sensível. Por isso, meu irmão e minha irmã, não permita que a roda viva do dia a dia, não permita que os problemas, que a ansiedade, seja lá o que for, tire de você a sensibilidade e a afetividade. Não sai para trabalhar sem dar um beijo no seu filho, não. Não deixa passar um dia sem dizer que você ama o seu filho, sua filha. Filhos, pais, adoram ouvir de vocês que vocês o amam ou os amam. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Nós vivemos uma sociedade que tem perdido a capacidade de expressar seus sentimentos. Se tornou, né? Ai, coisa fora de moda. Não precisa. Ele sabe que eu amo. Ela sabe que eu amo. Fale. Expresse. Ame com palavras, com ações, com atitudes, mas com muito abraço e com muito beijo. Não deixe que a correria do dia a dia, as lutas, as pressões, roubem de você a capacidade de estar junto, abraçando, cuidando, colocando no colo. Coloque seu filho no colo, coloque sua filha no colo, porque como eu já disse aqui uma vez, se você não colocar a tua filha no colo, se você não colocar o teu filho no colo, alguém vai colocar lá fora muito precocemente. Porque muitas meninas vão atrás de sexo aos 12, 13, 14 anos, não é porque elas são meninas depravadas, é porque elas querem colo, elas querem afeto, que não tiver dentro de casa. Ame, ame, ame. Chorar, comover-se, ser afetuoso com a esposa, com os filhos, com o marido, com os irmãos. Isso também tem a ver com a nossa espiritualidade. É ser espiritual, abraçar e beijar. Nesse aspecto, o Igor está à nossa frente, anos-luz, né? Porque o Igor beija, abraça, agarra todo mundo. Esse é espiritual. Esse é muito espiritual. Mas faz parte da espiritualidade. O beijo, o abraço, eu acredito que são coisas que Deus tem. Quero concluir essa mensagem apenas dizendo que as pessoas, ou a pessoa que mais deve exercer influência sobre a nossa vida é Jesus. Não é teu chefe, não são seus amigos, não são seus colegas, não são as pessoas que te cercam. Jesus precisa ser o grande influenciador da sua vida. É aquela pergunta, né? No meu lugar, o que Jesus faria? Como Jesus agiria? Ele deve ser. Não deve ser a pauta do dia na sociedade que vai determinar o teu comportamento. Não deve ser os teus amigos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que são mais importantes do que você, que vão determinar quem você é, o que você faz. Mas é o caráter de Cristo. Ele precisa ser a grande referência na sua vida. Mas ainda,
as expectativas de Deus sobre nós não são opressoras. Tudo que eu falei aqui, entenda uma coisa, eu não estou dizendo legalisticamente que você tem que ser isso aqui, porque senão Deus não te ama, porque senão Deus não te aceita. Não, com Deus há espaço para erro, com Deus ou em Deus há espaço para falhas, em Deus há espaço para você se equivocar, por uma razão muito simples, como nós já cantamos aqui hoje, a graça sempre nos aceita. Lá fora, se você não corresponde às expectativas, você é excluído, você é alijado, você não é aceito, você não faz parte da tribo, você não faz parte do grupo, você não é bem aceito, isso lá fora. Na graça, você é aceito sempre, independente se você acertou ou se você errou, porque Deus te ama do mesmo jeito, errando ou acertando. Agora, a única coisa que Deus quer é que você veja os princípios dele para a sua vida e que você tente, que você vá atrás. Agora, se você errar, e você vai errar, como eu vou errar na minha vida muitas vezes, há certeza de que a graça sempre nos aceita, porque Deus, assim como aquele pai estava com os braços abertos esperando o filho voltar, Deus também está com os braços abertos sempre, esperando o nosso retorno, quando a gente vai, quebra a cara e tenta caminhar por caminhos próprios. Então, que nessa noite você possa entender que as expectativas de Deus sobre nós são muito mais excelentes do que as expectativas do mundo lá fora. Mas ao mesmo tempo, por mais que Deus tenha expectativas sobre nós, essas expectativas não são opressoras. E sempre vai haver espaço para o erro, para o recomeçar, para que a gente volte para a casa do Pai, porque Ele está sempre de braços abertos nos esperando. Amém? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. João Marcelo, surpresa, né? Vem cá, por favor.